Imagine um lugar onde o tempo parece ter parado. Um país isolado do resto do mundo, não por montanhas ou oceanos, mas por uma ditadura rígida. Pense em um país que é como uma prisão sem muros, onde a liberdade é um sonho distante. Agora, este documentário vai além das notícias rápidas sobre a Coreia do Norte que você vê por aí. Vamos mergulhar fundo nesse território cheio de mistérios e segredos. Você está prestes a descobrir o que realmente acontece por trás dessas fronteiras fechadas e a entender como esse lugar escondido afeta o mundo todo. Coreia do Norte, um país onde o governo controla tudo com mão de ferro. Lá, qualquer tentativa de sair do país sem permissão é considerada traição. E a punição? Pode ser uma longa prisão, trabalho forçado ou até a morte. Esse isolamento extremo fez da Coreia do Norte um dos piores lugares do mundo em termos de direitos humanos. Dentro do país, as pessoas não podem se mover livremente. Precisam de documentos específicos e da autorização do governo. Além disso, todos são obrigados a servir no exército por pelo menos 10 anos. Não há liberdade de expressão e todos os meios de comunicação são controlados pelo Estado. Agora, pense nos presos políticos. Cerca de 200 mil pessoas vivem em campos de concentração, sofrendo em condições desumanas. Fugir ou se comunicar com o mundo exterior é quase impossível, graças às leis rígidas e às severas restrições. Até mesmo os estrangeiros que visitam o país são constantemente vigiados e só veem o que o governo permite. Para os poucos que se aventuram como turistas, é crucial entender que a Coreia do Norte não é um destino comum. A entrada é rigorosamente controlada e qualquer erro pode resultar em prisão ou, em casos extremos, execução. Ao cruzar a fronteira, soldados inspecionam minuciosamente todos os seus pertences. Qualquer material crítico ao governo é estritamente proibido. Com tantas restrições e opressões, escapar da Coreia do Norte é praticamente impossível. As conexões com outros países são extremamente limitadas. Este é um país historicamente secreto e um dos mais difíceis de acessar ou sair, tornando qualquer comunicação com o mundo exterior quase impossível. A fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é uma das mais perigosas e vigiadas do mundo. Pense em luzes acesas o tempo todo, câmeras e sensores por todos os lados. Tentar passar por ali é praticamente impossível. Tem muros altos, cercas de arame farpado e cerca de 2 milhões de minas terrestres. E os guardas norte-coreanos? Eles têm ordens de atirar em qualquer um que tente cruzar. Agora, imagine uma área cheia de soldados. São cerca de 750 mil norte-coreanos, 450 mil sul-coreanos e mais ou menos 30 mil americanos, todos num raio de 100 quilômetros ao redor da fronteira. É praticamente um campo de guerra. Para quem quer fugir da Coreia do Norte, a rota menos impossível é para o norte, em direção à Rússia ou à China. A fronteira com a Rússia é curta, só 18 quilômetros, mas super vigiada. A maioria das pessoas tenta ir para a China, onde a travessia é um pouco mais fácil. Mas, mesmo depois de chegar na China ou na Rússia, os desertores ainda não estão seguros. O governo norte-coreano continua a persegui-los. A verdadeira segurança só vem se conseguirem chegar a um terceiro país, como a Coreia do Sul, onde podem pedir cidadania ou residência. Aqui vai uma informação crucial. Tanto a Rússia quanto a China têm acordos com a Coreia do Norte. Isso quer dizer que qualquer desertor pego nesses países é tratado como imigrante ilegal e enviado de volta para a Coreia do Norte, onde pode enfrentar prisão ou, em casos extremos, execução. Em 2009, o número de desertores atingiu seu pico, mas depois disso, as políticas duras de Kim Jong-un, junto com mudanças na China e na Rússia, tornaram a fuga cada vez mais difícil e perigosa. Além disso, a rápida expansão do sistema de vigilância na China fez com que detectar e capturar quem tenta escapar ficasse ainda mais fácil. Fora a Coreia do Sul, países como Mongólia, Tailândia e Vietnã são opções viáveis para esses desertores. Nesses lugares, eles não são mandados de volta para a Coreia do Norte, mas sim para a Coreia do Sul, onde encontram refúgio. Isso porque a Coreia do Sul considera todos os norte-coreanos como seus cidadãos. Por outro lado, Mianmar e Laos
Não são boas opções porque, assim como a China e a Rússia, deportam os desertores de volta para a Coreia do Norte. Isso faz com que Mongólia, Tailândia e Vietnã acabam sendo os destinos mais seguros e acessíveis para quem está fugindo. Porém, mesmo nesses países, a estadia é temporária. O objetivo final é chegar à Coreia do Sul. Agora pare um pouco e me diga, você está gostando do conteúdo? Se sim, compartilhe esse vídeo com um amigo que deveria ver isto, ou ajude o canal conferindo o QR Code e o link abaixo. Durante a pandemia, o governo da Coreia do Norte aproveitou a situação para apertar ainda mais o cerco nas fronteiras. Usando a desculpa do vírus, eles implementaram ordens de atirar para matar qualquer pessoa que tentasse entrar ou sair do país sem autorização. E essas ordens ainda estão valendo. Além disso, estão construindo novas fortificações nas fronteiras com a China e a Rússia. Imagine só, centenas de quilômetros de novos muros, cercas de arame farpado e postos de guarda. Os pontos de passagem que os desertores e contrabandistas usavam foram fortemente reforçados. Mas não é só na saída que a coisa ficou difícil. Dentro da própria Coreia do Norte, há severas restrições para se movimentar. Viajar de uma província para outra agora exige documentação e permissão do governo. E quem tenta viajar sem esses documentos é automaticamente detido e enviado para um campo de prisioneiros. Em dezembro de 2020, uma nova lei foi criada, tornando crime severo obter informações ou receber objetos do exterior. O controle sobre a população ficou ainda mais rígido. E escapar para o Japão? Quase impossível, não tem fronteira terrestre e a única maneira de chegar lá é por barco. Só que 90% da população norte-coreana ganha menos de $1.000 por ano. Mesmo que alguém consiga um barco, ainda tem que enfrentar o mar do Japão com suas ondas gigantes de até 10 metros. Até hoje, só houve 3 casos de pessoas que conseguiram desertar para o Japão. Essas medidas mostram o quão difícil e perigoso é tentar escapar da Coreia do Norte. A vigilância e os controles rigorosos tornam quase impossível qualquer tentativa de fuga. A história de cada desertor é uma luta desesperada por liberdade e uma esperança de um futuro melhor, longe da opressão. Imagine viver em um lugar onde até seus dispositivos digitais são vigiados de forma extrema. Lá, apenas celulares fabricados localmente são permitidos e todos são monitorados por uma empresa do governo. Esses aparelhos não têm acesso à internet nem podem fazer chamadas internacionais. Eles vêm com um software chamado Red Star, que não pode ser removido e bloqueia qualquer aplicativo ou arquivo estrangeiro que não seja aprovado pelo sistema norte-coreano. E não para por aí. Esses telefones tiram capturas de tela aleatórias das mensagens e do histórico de atividades, e essas capturas não podem ser deletadas. A polícia norte-coreana pode inspecionar esses registros a qualquer momento. Se alguém for pego violando essas regras, a punição pode ser brutal. Desde trabalho forçado até, em casos extremos, execução pública. Essas medidas severas mudaram radicalmente a vida dos norte-coreanos. Antes, filmes e séries estrangeiras eram contrabandeados da China e assistidos secretamente, mas agora isso praticamente desapareceu. Nos últimos anos, o número de pessoas que tentam acessar esse tipo de conteúdo caiu drasticamente de milhares na década de 2010 para apenas algumas dezenas. Essas ações fazem parte do plano maior de Kim Jong-un para transformar a Coreia do Norte em um estado totalmente isolado, tanto digital quanto fisicamente. O objetivo é controlar completamente as informações e as interações dos cidadãos, mantendo o país fechado ao mundo exterior. Você sabia? Na Coreia do Norte, o governo mantém um controle extremo sobre seus cidadãos. Eles só podem assistir a programas e ouvir músicas que foram aprovadas pelo governo. Conteúdos estrangeiros, especialmente sul-coreanos, são totalmente proibidos. Fazer chamadas internacionais é estritamente proibido e pode levar a punições severas, como a execução pública. Há relatos de uma execução diante de 15 mil espectadores para dissuadir os cidadãos de tentarem se comunicar com o exterior. Os líderes da dinastia Kim são venerados como deuses. Suas imagens estão por toda parte e a morte de um líder
é considerada uma tragédia maior do que a perda de um familiar. Em um caso chocante, uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua porque seus pais foram pegos com uma Bíblia. As medidas draconianas do governo afetam profundamente a vida dos norte-coreanos. Relatos de influenciadores destacam a severidade do controle estatal e as duras consequências para quem viola as regras. Mesmo os poucos que conseguem escapar sofrem de estresse pós-traumático e continuam a ser perseguidos, temendo a captura e a devolução à Coreia do Norte, onde enfrentariam campos de concentração ou execução. Refletir sobre a complexidade das mudanças na Coreia do Norte nos leva a considerar as transformações que ocorrem no mundo. Líderes como Donald Trump, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro e Javier Milei têm promovido mudanças significativas, despertando a atenção de muitas pessoas. Eles compartilham características em suas abordagens e estilos de liderança que se opõem efetivamente aos sistemas comunistas e socialistas, ao contrário do atual presidente do Brasil, que mostra uma inclinação por esses sistemas políticos. Essas ações fazem parte de uma visão mais ampla de Kim Jong-un para transformar a Coreia do Norte em um estado completamente fechado e isolado digitalmente do resto do mundo. Este projeto inclui isolamento digital e físico, com o objetivo de controlar totalmente as informações e interações dos cidadãos. Aqui no Brasil temos a chamada regulação das redes sociais. Um nome bonito para descrever o controle governamental sobre as redes sociais e mídias digitais. E você, concorda com isso? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero muito saber o que você pensa. Se chegou até aqui, comente Coreia do Norte, para que eu possa conhecer você melhor. Agora confira o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais!